Eu quero nesta noite poder, em primeiro lugar, externar a minha gratidão a Deus em poder estar com vocês aqui conectados comigo. E essa semana é uma semana que eu não tenho dúvidas de que ela ficará para a história. A semana Restaurados em Cristo, a edição de 2021, é uma edição nova, que ainda não se foi visto na história. Nós temos certeza de que nós iremos impactar centenas de pessoas por intermédio da palavra de Deus. Eu quero externar também ao distrito de Muriaé a minha gratidão e também a confiança em me dar essa oportunidade de poder ser o orador dessa semana de oração. Eu quero de um modo muito especial nessa noite poder agradecer você que está conectado aqui comigo. E eu quero agradecer pessoas especiais. Ao longo da semana eu quero estar aí falando das regiões, de lugares onde as pessoas estão conectadas conosco. Eu queria agradecer as pessoas daí de Novo Oriente, que está conectado aqui com a gente, daqui do norte de Minas. Que bênção, maravilha. Sejam muito bem-vindos. Eu pude também perceber que o pastor Bertolino está conosco aqui. Quero deixar um abraço forte para ele. É uma inspiração de vida, um grande líder. Ele é uma grande inspiração para a minha vida. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor. Tenho amigos também de lá da Faculdade Adventista da Bahia, conectados aqui com a gente. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Meus amigos estejam aí em oração. Eu também não poderia de modo nenhum deixar de agradecer a minha namorada lá de perto de Salvador, conectada aqui comigo. Meu amor, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um beijo forte aí no seu coração e que Cristo possa continuar te abençoando e nos abençoando. Quero agradecer também a Igreja do São Cristóvão com a gente aqui, o pessoal do Planalto também conosco, que o Espírito Santo possa abençoar essa igreja querida e abençoada. Quero também agradecer a nossa igreja sede aqui, a Igreja Central de Muriaé. Para mim é um privilégio muito grande poder estar com vocês. Eu quero pedir vocês, amados irmãos, amados amigos, por favor, orem por essa semana. É uma semana que nós temos colocado uma expectativa muito especial, não pela força do homem, mas pela certeza de que Deus pode fazer grandes coisas no meio dos seus filhos. Fique conectado com a gente, continue compartilhando aí. Nós teremos momentos especiais onde a palavra de Deus falará forte ao nosso coração e por isso eu estou muito feliz nessa noite em poder estar aqui com você. Que Deus seja louvado. Foram muitos pedidos de oração ao longo da semana. A gente vai estar agradecendo vocês, orando por vocês, clamando para que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Todas as pessoas que estão aí em casa, onde quer que você esteja, receba o meu abraço carinhoso, para que a graça e a bênção de Cristo possa ser derramada sobre a sua vida. Tá bom, meus amados? Meus queridos, neste momento eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9. Se você tiver com uma Bíblia próxima aí, eu quero convidar você a abrir no texto de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9. Se você não tiver com a sua Bíblia física, aí você pode abrir também no seu smartphone, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção você deleitar aí e aprender um pouco sobre esse texto tão importante. O título da mensagem desta noite é Amor para qualquer tempo, para qualquer circunstância. E o amor em todas as eras, em todos os momentos, ele é muito bem-vindo. E nós aprendemos uma lição muito importante no texto do livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9, tem uma história muito interessante, muito brilhante, muito impactante. E eu tenho certeza que nós podemos extrair coisas preciosas da palavra de Deus aqui esta noite. A palavra do Senhor diz assim para nós nesta oportunidade. Estando ele em Betânia, ele quem? Jesus, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, e diziam, para que este era um desperdício de bálsamo,
Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, diz a palavra do Senhor, e dá-se aos pobres. Alguns recutavam naquele momento e diziam isso, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes podereis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, dizia Jesus. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eu quero neste momento convidar você a reclinar a sua fronte e nós iremos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta semana de oração. Que nós possamos verdadeiramente ser restaurados por Cristo. Essa é a grande necessidade que nós sentimos, ó Deus. Em diversas áreas da nossa vida, nós sentimos a necessidade de Cristo. E por isso eu quero clamar para que nesta noite Tu possas operar um milagre no coração de um necessitado, Deus. Que Tu possas, ó Pai, usar a minha voz como instrumento de salvação. Eu sou apenas um instrumento nessa noite, mas eu Te dou a permissão para que o Senhor possa usar, Pai, as minhas faculdades intelectuais, as minhas habilidades, as minhas competências, para que o Espírito Santo, aonde quer que cada um dos Teus filhos estejam, ó Pai, eles possam ser tocados pela Tua palavra. E que o Espírito Santo possa quebrar os corações de pedras e fazer deles corações novos, ó Pai. Corações que temam a Ti. Que importa que nessa noite eu diminua, para que o Senhor possa crescer, ó Pai, em cada um de nós. Eu que oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero apresentar para vocês uma das histórias mais espetaculares que nós temos na Bíblia e uma das histórias mais impressionantes. A palavra de Deus apresenta de que Jesus houvera chegado na casa de Simão. E quando ele chega na casa de Simão, Jesus recebe uma homenagem especial. A palavra de Deus apresenta para nós de que Maria, chegando diante de Jesus, ela quebrou um vaso de alabastro e ela derramou sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. Eu quero dizer para você nessa oportunidade que a história de Maria, ela ensina para nós algumas lições. A história de Maria demonstra uma pessoa que desejava entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo. Ela entregou a sua vida a Jesus sem reservas. E talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que ainda não entregou o coração a Jesus, que ainda não viveu uma grande experiência com Cristo. Porque você está envolvido ou envolvida com tantas coisas neste mundo e você não conseguiu ainda viver uma experiência com aquilo que é mais importante, Cristo Jesus na sua vida. Alguns estudiosos chegam a apresentar para nós de que enquanto Marta estava preocupada com o estômago de Jesus, Maria estava preocupada em alcançar o coração de Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém que seja como Marta, que está preocupado com a arrumação da casa, que é preocupada com a família, que é preocupada com os filhos, que é preocupada com os negócios, mas não tem dado a oportunidade para que Cristo entre e para que Cristo fale poderosamente a sua vida, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa oportunidade, é de que muitas das vezes, sabe o que acontece? As pessoas, elas querem as bênçãos, mas elas não querem o autor da bênção, e por isso elas perdem grandes oportunidades.
Por isso elas perdem grandes chances em sua vida. Eu quero dizer para vocês, meus amados, de que alguns estudiosos colocam que aquele perfume caríssimo, ele valia aproximadamente em torno de 30 mil reais. Para um trabalhador que tem um aquisitivo médio, ele seria capaz de, durante um ano, arrecadar em torno de 30 mil. Ali estava Maria, que houvera guardado aquele valor durante um ano. Se hoje você tivesse em suas mãos 30 mil, o que você faria com ele? O que você faria com esse valor? Mas a palavra de Deus apresenta que sem reservas, ela quebrou, porque ela queria se entregar por completo, porque ela queria se derramar aos pés de Jesus. E muitas vezes nós entregamos 99%, mas queremos ficar com uma pequena reserva. Mas Deus hoje pede o seu coração por completo. E naquele momento em que Maria se derramava aos pés de Jesus, alguns críticos, e principalmente Judas Iscariotes, começou a olhar para aquele cenário e começou a dizer o seguinte: olha, isso é um desperdício. É um desperdício porque este valor poderia ser doado para os pobres. Esse texto me chama a atenção, querido, sabe por quê? Aonde na Bíblia que você percebe Judas cuidando das pessoas, cuidando dos pobres? Muito pelo contrário, queridos, Judas foi um dos grandes ladrões que é apresentado na palavra de Deus. Sabe por quê que Judas naquele momento não conseguiu compreender aquela mensagem? Porque Judas não teve a oportunidade de roubar aquele vaso de alabastro. Isso é muito sério. Eu quero dizer para você nessa oportunidade, nesta noite, de que muitas das vezes na vida aparecem opositores. Aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, não vá para Cristo, isso é perda de tempo. Você é muito novo, você é muito nova. Não perca tempo com isso, vá curtir a vida, vá curtir as festas, você é jovem. Mas eu quero nessa oportunidade dizer para você, meu amigo, meu irmão, não olhe para aquilo que as pessoas falem. Sabe por quê, queridos? Porque se você se derramar aos pés de Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar o seu coração, Ele pode mudar aquilo que está errado. Porque se você cair, Ele te levanta. Porque se você chorar, Ele te consola. Porque se você perder, Ele te dá a vitória. Porque se você estiver perdido, Ele te mostra o caminho. E por isso, nessa noite eu quero desafiar você a abrir o seu coração para Cristo. Se nessa noite você entender: olha, Edivan, eu entendi que eu preciso de Jesus, que Jesus já tem falado ao meu coração. Você vai ligar no número 32 991 13 41 96 e nós iremos te atender, nós iremos te ajudar, nós iremos te mostrar um caminho aonde Cristo pode renovar a sua vida. Se nessa noite você entender: eu preciso colocar o meu coração nas mãos de Jesus. Eu não aguento mais uma vida de sofrimento. Eu não aguento mais uma vida de vergonha que eu tenho levado. Eu tenho sido um fracassado. Eu quero te apresentar nessa noite um Deus de vitórias. Experimentar coisas que vocês nunca experimentaram. De vivenciar a alegria, de se derramar aos pés de Jesus. Saia dessa vida de miséria, meu irmão. Saia dessa vida de vergonha, de derrota, de um cristianismo superficial que tenha arrancado as promessas de Deus da sua vida. Eu quero desafiar você a entregar o seu coração a Jesus. Porque talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que já conhece a igreja há 10 anos, que conhece a igreja há 15 anos. E você tem retardado essa decisão, porque Satanás tem te mostrado algo para interagir com você e para te enganar, para que você perca o seu tempo. Mas eu quero te apresentar nesta noite, nessa oportunidade, queridos, um Deus que pode mudar essa realidade. Talvez eu esteja falando para alguém que está me ouvindo de um leito nesse momento. Eu chego para trazer esperança, não pelas minhas forças, mas pelo sangue de Jesus. Talvez você possa dizer: Edivan, mas eu já estou velho.
eu já não tenho mais forças. Queridos, Jesus nessa noite não está preocupado com a sua força física. Jesus está preocupado com o seu coração, com a sua entrega, com a sua transformação. Eu quero que nessa oportunidade você possa abrir o seu coração, para que você possa sentir a presença de Deus, a paz que Jesus coloca em seu coração. E aquela mulher se derrama aos pés de Jesus. Independente do que os outros pensavam, ela estava ali para vivenciar e para experienciar uma vida maravilhosa ao lado de Jesus. Existem, na verdade, muitas pessoas que não tomam uma decisão por causa de alguém da família, por causa de um amigo, por causa da pressão da sociedade. E por isso elas não vivenciam coisas profundas, coisas maravilhosas, coisas especiais. Jesus nessa noite deseja alcançar o seu coração, queridos. Jesus mudou a logística da Semana Santa neste ano, porque talvez eu esteja falando para alguém que não teria condições físicas de vir até a igreja. E Jesus usou a tecnologia, Ele movimentou o mundo, Ele movimentou as coisas, para que a palavra de Deus alcançasse a sua vida, alcançasse o seu coração. Mas Edivan, eu vivo um dilema, eu sou um viciado, eu sou um alcoólatra, eu sou viciado em tantas coisas que você nem pode imaginar. Eu quero dizer para você, meu querido, de que esse Deus que eu estou apresentando para você é um Deus muito maior do que você possa imaginar. Esse Deus que eu estou apresentando para você, Ele pode ir além, além dos seus medos, além das suas forças, além das suas capacidades, além, querido, do seu conhecimento. Deus pode fazer coisas especiais, Deus pode fazer coisas grandiosas. E por isso Deus hoje entra dentro da sua casa, Ele chega até o seu leito, até no sofá onde você está. E eu quero dizer para você nessa oportunidade, Antônio, Jesus está falando no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Maria, temos aqui a sua xará na palavra de Deus. Você precisa tomar essa decisão hoje. O que mais você tem esperado? E se o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai ligar pelo número 32 991 13 41 96. E a sua história vai mudar, queridos. Porque Deus pode fazer coisas maravilhosas. Você pode deixar o seu contato também no chat. Nós iremos, queridos, entrar em contato com você. E nós iremos apresentar um Deus vivo. Nós iremos apresentar um Deus real. Um Deus poderoso, um Deus forte. Maria, naquele momento, vive com Jesus a sua maior experiência. O seu momento mais feliz, o seu momento mais agradável. A palavra de Deus apresenta que ela era uma pecadora. E talvez você também seja um pecador. E você precisa entender que todos somos pecadores, mas existem aqueles que imaginam que a vida espiritual está tão bem, que não precisa de ajuda, que não precisa de Deus, que não precisa de mais nada, porque está vivendo um momento onde as coisas aparentemente estão boas para você. Mas eu quero desafiar vocês, queridos, ir além. E por isso nessa semana eu acredito que Deus pode fazer coisas grandiosas. Eu quero desafiar a sua fé durante essa semana, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu queria, querido ou querida, que nesta noite você pudesse pedir a Deus um sonho. Peça uma confirmação de Deus essa noite, um sonho, porque Deus pode te dar um sonho. Você pode pedir a Deus para usar uma pessoa, embora Ele esteja me usando nessa noite para falar o seu coração, mas para confirmar que você precisa tomar uma decisão. Deus é capaz de te dar uma visão, porque essa promessa está no livro de Joel, de que nos últimos dias haveriam sonhos, haveria visões, e Deus manifestaria o seu poder para salvar. Isso é bíblico. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus pode fazer proezas. Edivan, eu já estou uma carcaça na vida espiritual. O meu caso não tem mais jeito.
Eu sou um caso perdido. A minha família já desistiu de mim. A igreja que eu pertenço já desistiu de mim. A minha esposa desistiu de mim. Os meus filhos desistiram de mim. Mas eu posso te dizer com toda segurança nessa noite: Jesus não desistiu de você. Porque aonde você está, no leito de dor, no leito de sofrimento, com as suas questões, com as suas perguntas que ainda não foram respondidas, Jesus pode te alcançar e fazer um grande milagre, uma grande transformação na sua vida. Maria vive uma experiência fabulosa com Deus. Jesus arranca aquele pecado que consumia, que a fazia chorar, que envergonhou o nome dela diante da sociedade, que envergonhou o nome dela diante da família, diante da igreja. Mas Jesus estava mudando a história daquela mulher. Ao longo da história, essa foi para mim a maior homenagem que Jesus recebeu. Embora basicamente na sua história Jesus não recebeu quase nenhuma homenagem, mas ela dedica uma homenagem especial a Cristo. Eu estou caminhando para a parte final deste sermão, mas eu queria contar para vocês a experiência de dois homens extraordinários. Eu tenho estudado a história de alguns grandes missionários, mas a história para mim de John Doper e David Nitschmann foi uma das maiores histórias que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo do meu ministério. E a história desses dois homens extraordinários demonstra a entrega real de duas pessoas que desejavam viver inteiramente para Cristo. Nós sabemos de que o grande movimento de reforma, ele veio de um homem chamado João Hus. João Hus, lá na Boêmia, um padre que começou a estudar a palavra de Deus e começou a compreender de que muitas coisas que ele fazia não estavam de acordo com a palavra de Deus. E talvez eu esteja falando para alguém que é velho de igreja, mas que nunca estudou a Bíblia como deveria ser estudado. Ou talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que tem se acovardado, porque já percebeu que precisa mudar, de que algumas coisas não estão certas e você continua fazendo errado. Mas Jesus manda eu te dizer nessa noite: você precisa mudar, porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, meu amigo, minha amiga, minha irmã, jovem. Deus quer mudar a sua vida. Eu quero dizer para você que me ouve, é contigo mesmo que Jesus está falando. Eu queria que você abrisse os seus olhos nessa noite. E João Hus, quando ele compreende essa mensagem, um professor universitário, um grande pensador, influenciado pelos livros de Wycliffe, ele entendeu de que ele precisava mudar algumas coisas. Mas essa mudança teve um preço, porque em 1415, João Hus, por defender a palavra de Deus, ele foi queimado vivo. Mas antes de morrer, a tradição dizia o seguinte: vocês estão queimando um ganso, porque em tcheco Hus significa ganso. Mas eu quero dizer que virá um cisne, e quando esse cisne vier, vocês não conseguirão prevalecer contra ele. Ele já teve a oportunidade de ter uma visão profética, uma iluminação de Deus, porque 100 anos depois se levantaria um homem de nome Martinho Lutero, e Lutero levaria uma mensagem de reforma, uma mensagem de transformação em 1517.
Mas eu ainda volto para a história de João Hus. E esse movimento de Hus, lá na Morávia, comoveu e impactou o evangelismo no mundo. A igreja moraviana sentiu-se tocado, e cada gota de sangue do corpo de João Hus seria como uma semente plantada para a evangelização. E ele funda ali a igreja moraviana, a primeira igreja reformista, em 1457. Essa igreja teve a oportunidade de ter dois homens extraordinários, chamados John Dober e David Nitman. Dois grandes missionários, dois grandes pastores. John Dober, ele era um artesão. David Nitman, um carpinteiro. E sabe o que eles fizeram? Eles desejavam levar essa mensagem de salvação, porque eles tinham um propósito no coração: retribuir aquilo que Cristo houvera feito por eles. E eles diziam, o lema deles, que Cristo receba a recompensa pelo seu sacrifício, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. O que você tem feito por Cristo? O que você tem feito na sua vida? Eles desejavam retribuir a Cristo. E sabe o que eles fizeram? Eles escreveram lá para a ilha do Caribe, para um fazendeiro ateu. E eles escreveram uma carta: olha, nós queremos ir para São Thomas, porque nós queremos ir aí evangelizar os seus escravos. O Caribe não era bonito como é hoje. Era um lugar de escravidão, um lugar de dificuldades. E eles escreveram para esse fazendeiro ateu e disse: olha, nós vamos para aí evangelizar. O fazendeiro escreveu uma carta de volta e disse: eu nunca, jamais permitiria que vocês evangelizassem os meus escravos. E eles novamente fizeram uma proposta e falaram o seguinte: olha, se a gente se vender para você como escravo, a gente pode ir. O fazendeiro falou: se vocês se venderem, vocês podem vir. Então eles se venderam, queridos. A entrega deles era tão real que com o dinheiro que o fazendeiro pagou para que eles fossem escravos, sabe o que eles fizeram? Eles compraram a passagem para São Thomas no Caribe, para evangelizar, porque eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Eles entendiam que não voltaria mais para casa. Eles então pegaram uma Bíblia e eles pegaram a sua lápide, já escrito os seus nomes, porque aonde eles morressem em prol da causa de Deus, eles queriam que ali fosse colocada essa lápide, para que pudessem ser lembrados que ali passou um homem de Deus, que ali passou um missionário, alguém que viveu uma experiência real com Deus. E lá no cais, com uma Bíblia e uma lápide debaixo do braço, eles pegaram o navio em direção a São Thomas. E quando eles estavam preparados para saírem, a esposa de David Nitman chegou chorando e disse: olha, não façam isso, não tomem essa decisão, não abandonem a família. Mas eles entendiam que tinha um chamado de Deus no coração. E ali, a família em lágrimas, eles entenderam que deveria partir para a missão. E quando o navio estava saindo, a família em lágrimas, eles ainda gritaram que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Mas quando eles chegaram lá em São Thomas, e eles perceberam toda aquela situação, eles desejaram então ali ser escravos. Mas a história diz que o governador do Caribe não permitiu. Homens de peles brancas não poderiam ser escravos ali de maneira nenhuma. E durante algum tempo ali eles ficaram, porque eles ainda tinham propósitos, porque eles ainda tinham objetivos em seus corações. E ali ficou David Nitman e John Dober. Eles trabalharam durante algum tempo. David Nitman manteve os dois ali em São Thomas. Mas depois eles entenderam que precisaria avançar ainda um pouco mais.
e David Nittman foi para os Estados Unidos para evangelizar. E ali ele teve a oportunidade de desenvolver um grande trabalho. O primeiro ministro que foi ordenado nos Estados Unidos, da Igreja Morávia, foi um homem chamado Anthony Seifer. E um anglicano teve a oportunidade de assistir toda a cerimônia. Foi ali no estado da Geórgia, na América do Norte, em que começou um grande trabalho, por causa de 2 homens corajosos, que não amaram mais a vida do que Jesus. E ele foi ordenado bispo ali na Geórgia. E esse anglicano, comovido com aquela situação, ficou impressionado. E ele dizia o seguinte: olha, aqui parece que eu estou diante dos apóstolos de Cristo. Mas na caminhada, eles passaram por uma grande tempestade. E os moravianos, na tempestade, cantavam, glorificavam o nome de Deus, exaltavam o nome de Jesus. E aquilo impressionou os demais tripulantes. E eles desejaram conhecer mais sobre aqueles homens missionários, principalmente esse anglicano. Eu quero dizer para você uma coisa. Sabe quem era esse anglicano que estava nesse navio? Não era ninguém mais do que John Wesley. Talvez nessa noite eu esteja pregando para algum metodista. Eu quero dizer para você de que se a metodista wesleyana existe hoje, foi por causa de 2 homens que amaram mais a Cristo do que a sua própria vida. E John Wesley, encantado com aquela situação, desejou conhecer de Jesus, desejou conhecer de Deus. E talvez daí tenha surgido a sua famosa frase, onde ele dizia o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Porque aqueles 2 moravianos queridos mudaram a história da pregação do Evangelho no mundo. Sabe por quê? Porque demais moravianos começaram a sentir o chamado de Deus. E com a Bíblia debaixo do braço, eles não usavam, queridos, uma mala. Eles usavam um caixão para colocar a sua roupa, porque eles sabiam que não voltariam mais para casa. Mas eles estavam dispostos a vivenciar, a retribuir o sacrifício do Cordeiro. John Dober continuou em St. Thomas, foi gerente do governador. Posteriormente se tornou ali vigia. E ele teve a oportunidade de pregar para os escravos. Hoje existe em torno de 52 congregações que surgiram por causa de homens que não amaram a sua própria vida, mas entregou tudo nas mãos de Cristo. Eu quero dizer para vocês, queridos, algo muito especial. Eu quero dizer para vocês de que alguns estudiosos chegam a dizer de que eles alcançaram e converteram em torno de 32.000 pessoas. Eu aprendi uma lição importante com John Dober e David Nittman. Um dia, tendo a oportunidade de assistir um sermão de Hernandes, ele disse uma questão interessante de um livro de um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl não é um cristão, mas ele teve no Holocausto. Ele passou pela crise nazista da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E através da indicação dessa leitura, eu repensei a minha vida espiritual. De um homem não cristão que apresentava esse livro. Mas com um detalhe muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler alguns fragmentos desse livro. E eu tive a oportunidade de descobrir algo muito interessante. Sabe o que Viktor Frankl apresentou neste livro? De que na época do nazismo, as pessoas que sobreviveram
não foram aquelas pessoas que se esconderam, não foram aquelas pessoas que pensaram em si mesma, não foram aquelas pessoas que usaram de estratégias, de boas artimanhas. Mas vocês sabem quem é que teve a oportunidade de superar a grande crise nazista? Foi aquelas pessoas que, apesar dos seus traumas, elas trabalharam para salvar a vida de outras pessoas. Olha que relato interessantíssimo. Sabe quem sobreviveu no nazismo? Foi aquelas pessoas que, apesar dos seus traumas, elas lutaram para salvar a vida de outras pessoas. Você consegue entender que talvez você tenha lutado tanto, você tem colocado a sua vida tanto em si mesmo, tem sido tão egocêntrico, e você tem perdido o que é mais importante. Você tem perdido a preciosidade de Jesus. Eu quero desafiar você, como Maria, a colocar o seu nome na história. Ali na história, em 1457, começava a igreja moraviana. Em 1732, esses dois homens partiram e eles colocaram o seu nome na história. Eu quero dizer de que nessa noite uma profecia se cumpre, porque Jesus disse: em todas as eras onde essa palavra for pregada, a história dessa mulher será contada. E 2000 anos depois, essa história é contada. Porque você pode fazer parte da maior história de evangelismo do mundo. Deus precisou mudar a logística de trabalho para alcançar o seu coração. Você pode fazer parte daquele grupo que, na pior crise da história, encontrou o que era mais importante. E Deus vai colocar o seu nome na história. Hoje eu estou contando a história de Maria. Hoje eu estou contando a história de John Dolber, de David Nittman. Mas amanhã eu posso estar contando aqui a sua história de alguém que viveu com Cristo uma grande experiência. Se nessa noite você aceita Jesus no seu coração, você vai ligar 32 991 13 e nós iremos ajudar você a voltar para Cristo. Nós iremos ajudar você a viver para Jesus, viver com Ele uma grande experiência. Nós teremos neste momento um louvor especial. É um momento para você falar com Deus: Senhor, seja minha força, porque eu não consigo. Eu tenho certeza de que aonde você estiver, o Espírito Santo vai até você. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E hoje Jesus está convidando você para tomar essa decisão, para incluir o seu nome no livro da vida, para fazer de você uma nova pessoa. Lucas, que Deus possa te usar nessa noite. Que a sua palavra seja como uma flecha vinda do Espírito Santo, que é exemplo de um vaso que foi quebrado. Que as nossas palavras, como uma flecha, ela possa quebrar os corações endurecidos, e as pessoas possam viver nessa noite com Cristo uma grande experiência. Que Deus seja louvado pela sua voz. As histórias que ouvi falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi,
dores que ninguém jamais pôde sentir. Grande sacrifício ele fez, renunciou sua vida por amor, nascendo como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelo céu. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todo o maior sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim, agora eu tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação, eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono
e viver o sonho de ver-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Deus seja louvado por uma canção tão linda. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. O mais importante que você pode dar a Cristo nessa noite, independente de qualquer coisa, está lá em Provérbios capítulo 23, versículo 26, quando o Senhor diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. E o meu desejo nessa noite é de que você tenha sentido e que você tenha despertado que você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Recebi alguns pedidos de oração e eu quero orar para encerrar, mas eu queria mencioná-los. Tem um pedido da Eliane Rodrigues aqui, a minha ex-colega de classe lá na Bahia. Ela faz um pedido especial, que orem pelas pessoas afetadas pelo Covid. Já oramos, mas nós vamos orar de novo. Nós precisamos interceder a Cristo. Temos o pedido da Rivalda, que pede oração também para a Sônia. Ela perdeu o esposo agora à tarde, aqui em Muriaé, infelizmente, vitimado aí pela Covid também, Wilson. E ela pede oração também para a família e para os irmãos. E a Dinha também pede oração para a família. E nesse momento onde você está aí na sua casa, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria orar com você, para que o Espírito Santo possa te alcançar aonde você está. Nós iremos orar nesse momento. Feche seus olhos, abre seu coração. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem dado todas as oportunidades para que nós venhamos viver uma grande experiência. Para que nós possamos ser lavados pelos nossos pecados, lavados dos nossos pecados, transformados pelo sangue de Cristo. Eu queria nesse momento, ó Deus, entregar os pedidos da Eliene em tuas mãos, da Rivalda, da Dinha, que teu Espírito Santo possa visitar os enlutados, nesse momento dramático da Covid-19, que teu Espírito Santo, Deus, possa vir trazendo cura, proteção, libertação, que a tua obra, Deus, ela possa crescer e avançar em meio a um momento de crise. Deus, opere um milagre no coração da família que tanto necessita, que clama por uma cura, que clama para ter forças para tomar uma decisão, para vencer o pecado. Mas que nessa noite, Pai, elas possam ter um encontro real e verdadeiro contigo. Continue abençoando essa semana, Deus. Continue abençoando essa equipe técnica que tem se colocado à disposição para poder servir no momento de crise. Que nós possamos vivenciar aqui grandes milagres, grandes obras, grandes conversões. E que teu Espírito Santo possa continuar com cada um de nós. É o que oramos agradecidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe você. Foi maravilhoso esse momento em que passamos juntos. Amanhã teremos mais, às 19h30, eu conto com você. Continue compartilhando, continue convidando amigos, vizinhos, parentes, que você possa mandar o link para eles e que eles possam amanhã estar desfrutando de uma mensagem toda especial vinda do coração de Deus. Que o Senhor abençoe e que você possa ter uma ótima noite. Muito obrigado.
chegou.